Olá para você que acompanha o jornalismo Parintins ou o Amazonas Jornalismo aqui pelas redes sociais. Olha, eu estou aqui de volta para comentar com vocês a respeito da principal notícia da política amazonense nesta sexta-feira, dia 6, que foi aí uma declaração do presidente do PDT, presidente nacional do PDT, no evento político aqui em Manaus. Segundo aqui o portal Convergente, o presidente do PDT, Carlos Lupe, afirmou que Davi Almeida, o prefeito de Manaus, será o próximo governador do Amazonas com o apoio do partido. E aqui a matéria segue dizendo que o presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, Carlos Lupe, declarou nesta sexta-feira, dia 6, que o prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, será candidato ao governo do Amazonas nas eleições de outubro, de acordo aqui ainda com a matéria, com apoio formal da legenda. A afirmação sela uma aliança política entre o PDT e o atual chefe do executivo para a disputa estadual. O anúncio foi feito durante a cerimônia de filiação do secretário municipal de limpeza urbana Saba Reis ao PDT. E a matéria segue dizendo que em discurso o Lupe foi enfático ao confirmar o apoio partidário à candidatura de Davi Almeida, destacando a trajetória política e administrativa do prefeito de Manaus. Abre aspas aqui para o Carlos Lupe. O Davi será o próximo governador do Amazonas e eu quero dizer aqui, como presidente nacional do PDT, goste quem gostar, reclame quem quiser, ele será o nosso candidato ao governo pela sua biografia, história e competência, afirmou. A manifestação pública ocorre pouco mais de um ano após Lupe deixar o comando do Ministério da Previdência Social do governo Lula em maio de 2025, quando pediu exoneração em meio às investigações sobre suspeitas de fraude no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Mesmo fora do governo federal, o dirigente segue atuando diretamente na articulação política do partido nos estados. E para completar a informação da dinastia Almeida na política, essa aliança entre o PDT e o Avante também projetou Fernanda Ariel, a filha do Davi Almeida, para a disputa federal neste ano nas eleições de outubro. E ainda segundo a matéria do portal Convergente, após o presidente nacional do PDT sinalizar nesta sexta-feira, dia 6, uma possível candidatura do prefeito de Manaus, Davi Almeida, ao governo do Amazonas, o presidente nacional do Avante, Luiz Tibé, indicou publicamente a possibilidade de uma candidatura de Fernanda Ariel ao Congresso Nacional. A cerimônia, que reuniu lideranças partidárias e autoridades, acabou se consolidando como um espaço de leitura de cenários e antecipação de movimentos políticos do grupo ligado à gestão municipal de Manaus. Durante seu discurso, Tibé fez referência direta à filha do prefeito e projetou seu desempenho eleitoral ao afirmar que Fernanda Ariel será a deputada federal mais votada no Amazonas, sinalizando aí uma eventual candidatura nas eleições deste. O presidente do Avante afirmou o seguinte: Ariel será a deputada federal mais votada do Amazonas. Vamos lançar, declarou o presidente nacional do Avante. E aqui o Convergente diz que a fala reforça posicionamentos já externados anteriormente por Davi Almeida, que em outras ocasiões demonstrou interesse em ver a filha na disputa eleitoral, apontando Fernanda Ariel como nome estratégico do Avante para o próximo pleito. Bom, para quem acompanha os bastidores da política, sabe que o Davi Almeida, até então, até ano passado, ele era aí do grupo político do senador Omar Aziz, que também é pré-candidato ao governo do Amazonas. Inclusive, Davi Almeida fez várias declarações públicas de que a aliança entre ele, o prefeito de Manaus, e o senador Omar Aziz, que é pré-candidato ao governo do Amazonas, era quase inquebrável. Mas, para quem acompanha mais diretamente os bastidores da política, nunca acreditou nessas declarações do Davi Almeida, visto que ele deseja sim retornar ao governo do Amazonas. As informações de bastidores é essa, de que ele deseja sim retornar à cadeira de governador, e essa aliança entre ele e o grupo político do Omar Aziz não duraria muito tempo. Então essa declaração do Carlos Lupe, do presidente nacional do PDT, já demonstra que a candidatura ou a pré-candidatura do prefeito de Manaus, Davi Almeida, ao governo do Amazonas já é dada assim como certo. Então, se esse cenário se confirmar, teremos aí uma disputa
entre o pré-candidato, né, o Mazis, ao governo do Amazonas, o Mazis, Maria do Carmo Cefaí e Davi Almeida. À medida que as eleições vão se aproximando, os cenários políticos, né, vão se afunilando, os apoios políticos vão se afunilando e a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos até outubro, né, até na verdade se confirmar as chapas que virão disputar ao governo do Amazonas. Porque se a gente for acreditar somente nas declarações públicas dos políticos, quase sempre as nossas análises políticas serão erradas, né? A gente tem que acompanhar os bastidores, porque é lá que acontece realmente a verdade, e a gente vai trazer aqui para vocês as informações que eu consigo apurar nos bastidores da política do nosso estado, o Amazonas.